Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui na Liturgia e Vida. É um prazer estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes. Hoje, nesta terça-feira da primeira semana da Quaresma, a gente vai mergulhar em um tema super importante: a ligação profunda entre a liturgia e a nossa vida. Uma ligação poderosa, especialmente nesse tempo de preparação tão especial que é a Quaresma. Afinal, aquilo que celebramos na igreja tem um impacto direto na forma como a gente vive no dia a dia, não é? Sem dúvida. E a Quaresma é como se fosse um convite, né? Um convite para quê? Um convite para preparar o solo do nosso coração, para que a semente da palavra de Deus possa florescer e gerar frutos. Que imagem linda! E para nos guiar nessa jornada, a gente vai explorar 3 pontos: a palavra de Deus, a oração autêntica e o perdão que liberta. 3 pilares da nossa fé, Animados para essa descoberta. com certeza. E para começar, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Isaías, hein? Que figura. Isaías nos apresenta uma comparação incrível. Ele compara a palavra de Deus à chuva e à neve que cai do céu. Tá, essa passagem eu conheço. É linda demais. É verdade, a palavra, assim como a chuva e a neve, nutre a terra e nunca volta vazia. É como se a palavra de Deus viesse para saciar nossa sede, para nos alimentar, para nos fazer crescer. Exatamente. É. E essa metáfora nos revela a força da palavra. Assim como a chuva e a neve alimentam a terra, a palavra nos nutre, nos transforma e nos impulsiona a dar frutos. Te pergunto, Hum. você, como tem acolhido a palavra de Deus na sua vida? É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Ela tem sido essa chuva que fertiliza, que faz brotar coisas novas em você. Ah. Ou será que a gente tem deixado essa água preciosa escorrer? Muitas vezes, por falta de atenção, deixamos a palavra passar batido. Vale a pena a gente parar para refletir sobre isso, né? Sem dúvida. A palavra de Deus precisa ser semeada no nosso dia a dia. Hum. E para isso a gente pode cultivar algumas práticas. Que práticas, por exemplo? A leitura diária da Bíblia, a participação na missa, momentos de meditação. São atitudes simples, mas que fazem toda a diferença. E por falar em buscar, o Salmo 33 nos convida a buscar o Senhor nos momentos de aperto, de angústia. É verdade. O salmista nos lembra que Deus está sempre perto daqueles que o invocam com sinceridade. Pronto para nos erguer e nos livrar dos nossos medos. É um alívio saber que a gente nunca está sozinho, né? E em qualquer dificuldade, por maior que seja, a gente pode recorrer a Deus e encontrar consolo e força. E para fortalecer essa conexão com Deus, a oração autêntica é fundamental, né? Aquela que sai do fundo do nosso coração. Sem rodeios, sem fingimento. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nos ensina a rezar com sinceridade, sem repetições vazias. E que presente que ele nos deu com o Pai Nosso, né? Um guia precioso para nos conectarmos com Deus de forma profunda. Mas às vezes, a gente acaba recitando o Pai Nosso sem realmente sentir cada palavra. É verdade. A gente precisa se atentar ao significado de cada frase. E por falar nisso, o que significa cada frase do Pai Nosso? Cada frase nos leva a um aspecto importante da nossa vida. Quando a gente diz Pai Nosso, a gente reconhece que somos filhos de Deus. E filhos amados, né? Exatamente. E que Ele cuida de nós com amor. E santificado seja o vosso nome. É um pedido para que a vontade de Deus se realize em nós, para que a gente viva de acordo com o que Ele sonhou para nós. É se entregar aos planos dele, né? E quando a gente pede, venha a nós o vosso reino, a gente está expressando um desejo. Qual o desejo? O desejo de que o amor e a justiça de Deus transformem o mundo. É como se a gente pedisse para que o jeito de Deus de amar se espalhasse por todos os cantos. Que lindo. É como construir um pedacinho do céu aqui na Terra. Isso mesmo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é um ato de confiança, de entrega. É reconhecer que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Mesmo quando a gente não entende tudo. É se abandonar nos braços do Pai, confiando na sua sabedoria. E a próxima frase? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa petição vai além do alimento material. É verdade. É pedir para Deus suprir todas as nossas necessidades. As físicas e as da alma. É pedir por saúde, trabalho, paz interior. É confiar que Deus cuidará de nós em todos os momentos. E logo em seguida a gente chega a um ponto central do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa parte é forte, né? Jesus coloca o perdão como um caminho de mão dupla. Para recebermos o perdão de Deus, a gente precisa perdoar aqueles que nos magoaram. Mas como é difícil perdoar de verdade, né? É verdade. Às vezes a ferida é profunda, a mágoa insiste em ficar. Parece que a gente fica preso ao passado, né? Perdoar exige um esforço da nossa parte, uma disposição sincera de amar e se libertar do ressentimento. E essa disposição só vem quando a gente se coloca diante de Deus, que é
amor e perdão infinito. É como se a gente abrisse mão do direito de cobrar, de punir. É deixar que Deus faça a justiça. Difícil, mas libertador. E para finalizar o Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Um pedido de proteção, de força para resistir às tentações. É pedir ajuda para não cair nas armadilhas que nos afastam de Deus. A gente reconhece a nossa fragilidade e pede a Deus que nos ajude a permanecer firmes no caminho do bem. E a gente continua essa conversa na próxima parte do nosso mergulho. Isso aí. Mas antes, Deixa eu fazer um convite rapidinho para você que está acompanhando a gente. Né? Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse mergulho com os amigos. ajude a gente a espalhar essa mensagem de fé e esperança. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder a próxima parte do nosso mergulho, onde a gente vai falar sobre o perdão que liberta. Até já! Até já! E já que a gente tocou no assunto do perdão na primeira parte, a quaresma, né? Ela meio que nos convida a olhar para dentro. A gente precisa reconhecer os nossos erros. Buscar a mudança. É tempo de conversão. É tempo de reavaliar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, fortalecer a nossa relação com Deus. É como se a gente fizesse uma faxina interna, sabe? Tira o pó, joga fora o que não serve mais. Limpeza geral. Gostei da analogia? E a igreja, ela nos oferece a penitência como ferramenta nesse processo. Penitência. Essa palavra, para muita gente, assusta um pouco, né? Parece castigo. Pois é. Mas qual o verdadeiro significado da penitência na quaresma? Explica isso melhor. Na verdade, a penitência quaresmal é um amor de liberdade. De amor e liberdade. E se desapegar daquilo que nos afasta de Deus, sabe? Entendi. Para que a gente possa se aproximar dele com um coração mais leve, mais puro. É como se a gente se desfizesse de bagagens desnecessárias, né? Isso. Para poder caminhar com mais leveza em direção a Deus. E como a gente coloca essa penitência em prática? A igreja nos propõe 3 práticas: a oração, o jejum e a esmola. A oração a gente já conversou bastante. Vimos como ela é essencial para fortalecer a nossa fé. Mas e o jejum? Muita gente tem dificuldade com essa prática, né? Sim, o jejum pode ser desafiador para muita gente, mas ele tem um valor espiritual enorme. E não se trata apenas de abrir mão de comida, mas de renunciar a algo que nos prende, que nos distrai. É um ato de desapego. Exatamente, para que a gente possa se voltar para Deus, para as necessidades do próximo. Faz sentido. É como se a gente dissesse: olha, Deus, estou abrindo mão desse prazer, desse apego, para me dedicar mais a Ti e aos meus irmãos. Um gesto concreto de desapego, né? Exatamente. E essa renúncia pode ter várias formas. Deixar de comer carne às sextas-feiras, reduzir o tempo nas redes sociais, abandonar um hábito que não nos faz bem. Vale tudo, desde que seja de coração, né? O importante é que seja um sacrifício sincero, que nos ajude a crescer espiritualmente. E a esmola? Como ela se encaixa nesse contexto de conversão e penitência? A esmola é uma forma concreta de amar o próximo, de partilhar o que temos com quem precisa. É sinal de desapego, de solidariedade, de compaixão. É colocar em prática o mandamento do amor, né? Isso mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a esmola vai além da doação de dinheiro. Além do dinheiro. Podemos doar alimentos, roupas, tempo, atenção, carinho. É ser generoso com o que temos e com o que somos. É se doar, estender a mão a quem precisa. É lindo isso. Mas me fala uma coisa, que benefícios a esmola nos traz? A prática da esmola nos purifica o coração. É como um remédio para a alma, né? Exatamente. Ela nos liberta do egoísmo, nos aproxima de Deus. É um antídoto contra a indiferença, contra o individualismo que às vezes nos domina. E qual a relação entre a prática da penitência e a vivência da quaresma? A penitência é essencial na quaresma porque nos ajuda a nos preparar para a Páscoa, para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. É um caminho de conversão, de transformação interior. Através da oração, do jejum e da esmola, morremos para o pecado e ressuscitamos para uma vida nova em Cristo. É um renascimento, né? E essa jornada quaresmal é para todos, né? Com certeza. Não importa a idade, a condição social. A quaresma é um tempo de graça para quem deseja se reconciliar com Deus e com os irmãos. Tempo de recomeçar, de se abrir para o amor que nos transforma e para vivermos essa quaresma de forma mais intensa que a gente pode fazer. Que tal algumas dicas práticas? Começando pela oração. Que tal escolher um horário fixo no seu dia para se dedicar à oração pessoal? Pode ser pela manhã, à noite ou em qualquer outro momento que você se sinta mais à vontade. E para a leitura da Bíblia, a gente sugere a leitura diária do Evangelho do dia,
ou de algum outro livro que te inspire. E pro jejum. Para o jejum, você pode escolher um dia da semana para fazer um jejum mais rigoroso ou simplesmente renunciar a algum pequeno prazer diário. Um doce, um refrigerante ou tempo excessivo nas redes sociais. Usa a criatividade. E não podemos nos esquecer da esmola. Seja generoso com quem precisa. Doa o que você puder. Dinheiro, alimentos, roupas, tempo, atenção, carinho. Pequenos gestos que fazem uma grande diferença. E para que a quaresma não seja apenas um tempo de privações, mas um tempo de crescimento espiritual, é importante cultivarmos a alegria, a esperança. Afinal, a quaresma nos prepara para a Páscoa. É tempo de celebrar a esperança, a vida nova que Cristo nos oferece. E para nos enchermos dessa alegria pascal, a gente pode participar das celebrações litúrgicas da quaresma. Como a Missa das Cinzas, a Via Sacra, os ofícios da Semana Santa. E também podemos aproveitar esse tempo para nos reconciliar com os irmãos, pedir perdão a quem magoamos e perdoar aqueles que nos ofenderam. É tempo de reatar laços, de reconstruir pontes. Tempo de recomeço. Que Quaresma seja para todos nós um tempo de graça e renovação interior. Para que a gente possa celebrar a Páscoa com o coração transbordando de amor, paz e alegria. E chegamos aqui à parte final do nosso mergulho profundo, aqui na liturgia e vida. Nossa, como o tempo voa, né? Voa mesmo. E hoje a gente vai continuar explorando essa ligação entre liturgia e vida. E vamos falar sobre a importância da caridade fraterna e do testemunho cristão no mundo. Uau, que tema importante. Pois é. Porque, afinal de contas, de que adianta a gente se dedicar à oração, à penitência, se a gente não coloca o amor em prática, né? É verdade. A Quaresma nos prepara para a Páscoa, né? A festa do amor de Deus por nós que se manifesta na entrega de Jesus na cruz. Exatamente. E a melhor forma da gente responder esse amor, um amor tão grande, é amando também. Amar como Jesus amou. Com um coração generoso, que acolhe a todos, sem distinção, com a compaixão, a misericórdia e o perdão de Cristo. Esse amor, ele se concretiza na caridade fraterna, né? Nas pequenas e grandes ações do dia a dia. É isso aí. Ser as mãos e os pés de Jesus no mundo, levando a sua mensagem de amor e esperança por onde a gente passa. É ser um farol, iluminando a vida de quem precisa. Mas por onde a gente começa? Como colocar essa caridade em prática? Comece olhando para quem está ao seu redor, para as pessoas mais próximas, familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Bem, é verdade. Muitas vezes quem mais precisa da nossa ajuda está bem pertinho da gente. Um gesto de carinho, uma palavra de apoio, uma escuta atenta. Coisas simples que fazem toda a diferença. E não podemos nos esquecer daqueles que sofrem com a pobreza, a fome, a doença, a solidão. Existem tantas pessoas e instituições que precisam da nossa ajuda. É verdade. Mas e como a gente pode ajudar? Podemos doar alimentos, roupas, dinheiro, podemos doar nosso tempo, nosso talento, é partilhar o que temos com generosidade e amor. E é importante lembrar, a caridade não é uma obrigação. É uma oportunidade de crescermos em amor, em humanidade, é um presente que a gente dá e recebe ao mesmo tempo. E além de praticar a caridade fraterna, a gente também é chamado a dar testemunho da nossa fé no mundo, né? Sim, ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus nos ensinou. Mas como a gente faz isso na prática? Como ser esse sal, essa luz, em um mundo que às vezes parece tão escuro? Através das nossas palavras, das nossas ações, do nosso modo de ser, de viver, devemos ser coerentes com os valores do Evangelho em todos os ambientes. No trabalho, na escola, na família, nas redes sociais. Em tudo que a gente faz. É como se a nossa vida fosse um livro aberto, sabe? Um livro onde as pessoas pudessem ler o amor de Cristo. Esse é autêntico, ser verdadeiro. Deixar transparecer a beleza do Evangelho em cada gesto, em cada palavra. Exatamente, isso não significa impor a nossa fé aos outros, mas viver de tal forma que as pessoas se sintam atraídas por Jesus através do nosso exemplo. É ser um imã que atrai as pessoas para o amor de Deus. Ser testemunho de Cristo é irradiar a sua luz, o seu amor, a sua paz. É mostrar ao mundo que é possível viver de acordo com o Evangelho e ser feliz. É ser um canal da graça de Deus levando esperança e alegria para onde a gente for. E você que está nos acompanhando nesse mergulho, como tem vivido a caridade fraterna e o testemunho cristão na sua vida? Que tal aproveitar esse tempo quaresmal para intensificar a sua prática do amor ao próximo? Seja essa luz que o mundo precisa. Abrace a caridade, a compaixão, o perdão. E para te fortalecer nessa missão, lembre-se da oração dos sacramentos, da palavra de Deus. É na intimidade com Deus que a gente encontra forças para amar e servir. Que essa quaresma seja para todos nós um tempo de conversão, de renovação, de encontro com o amor de Deus e que a alegria da Páscoa transborde em nossos corações e ilumine os nossos caminhos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.